a minha família para nós dançar o baile da Doralice cantada pelo senhor e tomar uma cerveja com umas batatinhas fritas lá, tá bom? Vou estar lá. Mas eu vou retomar o tema da Maesa, né? Eu ouvi atentamente o vereador Rafael e o vereador Rafael é um dos colegas vereadores aí que abraça os temas e dá uma atenção, vai atrás, né? E esse tema da Maesa, há algum tempo já o vereador, junto com o vereador Felipe e outros vereadores aqui da casa, a vereadora Denise e outros, né? Tem tratado com a devida vênia na frente parlamentar, enfim, várias formas. Eu componho a frente parlamentar, estarei lá hoje à noite na Maesa, como estive já em várias oportunidades, né? Eu, como presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, fui demandado, a UAB e a Associação Amigos da Maesa protocolaram um ofício aqui na casa, solicitando uma audiência pública, e assim como os colegas que são presidentes das comissões, acabam chamando e se indo ao encontro dessas demandas da comunidade. Eu já participei de várias audiências e reuniões públicas que foram solicitadas pela comunidade. Então, nesse sentido, que a CLPC foi pauta, inclusive, da nossa reunião da CLPC na última semana. Todos os vereadores que compõem a CLPC foram convidados e tive a participação foi de 2 assessores de vereadores que são colegas da CLPC, onde esse tema foi apresentado e discutido. Nesse sentido que nós chamaremos uma audiência pública proposta pela comunidade que tem o sentido de tornar nítido e abrir mais um canal de diálogo, né, com essas entidades. Eu volto ao tema para falar da Maesa. E eu quero dizer que nessa casa, desde o início da legislatura, por exemplo, nós discutimos uma política de pedagiamento, por exemplo, do governo Leite, uma política de governo que vai permanecer por 30 anos. E, logicamente, que na democracia os governos têm esse poder de definir políticas, de definir ações, e o governo Leite fez isso no que se refere ao pedagiamento das rodovias estaduais, em que os nossos netos vão continuar pagando pedágio por 30 anos. E aí, vereadores, cálculo de fato, daqui 30 anos, o governador que estiver à frente do legislativo, do executivo estadual, pode fazer a mudança daqui 30 anos. 30 anos. Já no governo Brito, ele estabeleceu um modelo de pedagiamento que nós padecemos por 15 anos. Então, eu só estou querendo dizer que essas decisões que são políticas, justificadas por questões econômicas, técnicas, administrativas, elas são de um governo, mas elas impactam vários, inclusive o do senhor. Nesse caso, o senhor tem acordo, ou o meu governo, ou de qualquer pessoa que democraticamente se candidate a prefeito ou prefeita e se eleja. Então, eu quero começar por aí. De líder bancada do Novo. Nesse sentido, eu quero começar fazendo um alerta, porque eu quero discutir o modelo. Por mais que já tenha sido anunciado que o modelo está definido, é esse ponto e basta, mas como parlamentar dessa casa, eu quero trazer à baila algumas questões desse modelo. Uma parte, vereador. No momento oportuno, vereador, do modelo. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, ela desenvolveu um plano geral de ocupação da Maesa. Plano esse que é discutido há bastante tempo. Começou as reminiscências disso lá no governo Sartori, o Compac, o DIPAC, passou pelo governo Alceu, né, e se seguiu, em que a CEPLAN e servidores de carreira, técnicos, arquitetos, né, esboçaram a necessidade e com dados técnicos, a prefeitura contratou o escritório Vasques
para construir o Plano Geral de Ocupação da Maesa. E seria importante que os colegas se debruçassem sobre o Plano Geral de Ocupação. E dentro desse Plano Geral de Ocupação, existem prerrogativas importantes e básicas que qualquer modalidade precisa considerar para que essa ocupação seja realizada. E no modelo de gestão apresentado, esse Plano Geral de Ocupação, em que a prefeitura gastou quase R$400 mil para a construção desse plano geral, e que resultou num livro aí de várias páginas, um livro bonito. Nós tivemos aqui numa reunião o vereador Rafael Bueno, acho que é uma das primeiras, a primeira, eu acho, da frente parlamentar dessa legislatura. Veio o pessoal da CEPLAN aqui, junto com o Vasques, e apresentaram esse Plano Geral de Ocupação. E eu retorno a dizer, esse Plano Geral de Ocupação foi aprovado pelo COMPAC, como eu disse, por técnicos da prefeitura e pelo escritório contratado. E eu retorno, e nós vamos ampliar esse debate. O modelo desconsidera, ao menos no que se apresenta, ele desconsidera o Plano Geral de Ocupação. Por exemplo, numa brecha que se abre por uma futura verticalização. E aí, olhem no Plano Geral de Ocupação o que se estabelece, por exemplo, eu não sou arquiteto e nem engenheiro, por isso não uso os dados técnicos precisos das categorias, mas, por exemplo, na metragem máxima para as edificações. E o Plano Geral não zela da forma como se estabelece. Os materiais que devem ser utilizados, como isso deve acontecer, isso está no Plano Geral de Ocupação, que está sendo desconsiderado pelo modelo apresentado e pela forma. Ainda, eu acho sim fundamental nós discutirmos o projeto e a ocupação. E a ocupação de forma devida, porque acho que não é, e eu ouvi de vários colegas aqui, não é simplesmente entupir a Maesa de secretaria, não é isso. Mas quais secretarias que viabilizam, inclusive, por exemplo, o mercado público? No modelo e no projeto apresentado, vai o meio ambiente e uma secretaria pequenininha para lá. E eu queria entender quais as justificativas. O que está sendo apresentado aqui é que há flexibilidade para o projeto, mas o meu questionamento é no modelo que desconsidera o Plano Geral de Ocupação da Maesa, em que o município despendeu vultuosos recursos. Ainda, no que o modelo apresenta, vejam, as áreas públicas estão dentro da metragem do que é responsabilidade do município. Bom, lógico, né? Só o que faltava. Alguém tem dúvida que as áreas públicas de circulação nós vamos cobrar também, vamos criar, botar uma loja no meio da circulação? Então, são temas complexos que nós precisamos discutir. Ainda, há uma unidade na importância do mercado público. Ninguém questiona isso. Mas, pelo que se apresentou no modelo, ele fica sobre, né, aí é uma responsabilidade do município. Eu entendo que existem uma série de dúvidas, inclusive minhas e de vários colegas. Me causa muita preocupação uma decisão que vai colocar inúmeras gestões amarradas em função dessa decisão. Todos nós queremos que a Maesa saia, e aqui eu faço uma fala. A ex-presidenta dessa casa e deputada federal Denise Pessoa e o Partido dos Trabalhadores, desde o governo Tarso antes disso, é um dos mais preocupados e comprometidos para que a Maesa saia. Mas de forma adequada, democrática e respeitando o que a legislação pressupõe, por exemplo, como o Plano Geral
de ocupação. Mas nós vamos seguir nessa toada, discutindo e conversando em todos os momentos oportunos sobre o tema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bancado Novo.